Bom, eu estou muito contente, na verdade, com a realização desse evento, né, porque tardou muito para que o debate ambiental chegasse no ponto em que o conhecimento tradicional indígena, a incorporação do conhecimento tradicional indígena passasse a ser um ponto de referência que não é controvertido, né? O que eu estou querendo dizer? Se a gente olhar, por exemplo, as falas da Unesco, né, e na segunda-feira houve a abertura dessa semana, né, a Semana de Diálogos de Cultura Oceânica, e um representante da Unesco estava participando, e ele mencionou de maneira explícita a necessidade da inclusão dos povos indígenas e das populações tradicionais e dos conhecimentos que essas populações têm para dentro do contexto maior de gestão ambiental planetária, né? O que acontece é que há muito pouco tempo atrás não era uma questão tão tranquila, tão óbvia, né? Ou seja, não é uma coisa amplamente aceita, né? Mas o desafio continua. O desafio de como exatamente fazer isso, né? Então, eu mencionei a questão da Unesco, mas relatórios importantes mencionam a mesma coisa, né? Então, o painel intergovernamental de mudança climática, que faz avaliação da situação da crise climática a cada 6 ou 7 anos, está lançando agora o 6º relatório de avaliação e é muito explícito. Várias vezes menciona no relatório do grupo 2, né, que é o de adaptação e impactos, menciona a necessidade de trazer os povos indígenas e tradicionais e os seus conhecimentos para dentro do debate, principalmente porque existe uma questão de justiça climática envolvida. Ou seja, os povos indígenas e povos tradicionais e, né, as minorias, os negros, as mulheres, as crianças são desproporcionalmente afetadas pelos eventos extremos, né? Essa é uma questão importante de justiça climática. O que acontece é que não se sabe muito bem como exatamente fazer isso. E quando eu digo como exatamente fazer isso, o que eu estou querendo dizer? Se a gente olhar como funciona o IPCC, por exemplo, né, como é que o conhecimento sobre o clima é construído dentro do IPCC? A metodologia mais fundamental diz respeito a construir equações matemáticas que simulam o funcionamento da atmosfera e simular, né, esses processos atmosféricos e de outros elementos, né, da biosfera, tudo isso através de matemática e simulações computacionais. Então existe uma lógica de pensamento por trás disso, né? Ou seja, que tipo de relação eu preciso ter com o mundo para facilmente transformar uma observação do mundo numa equação matemática. O que acontece é que, em geral, não é assim que os povos indígenas pensam. Não é assim que eles se relacionam, né, com a natureza, com os outros seres, outras formas de vida. Então, o desafio é muito grande, né? O desafio é muito grande. É por isso que eu fico tão feliz com uma mesa como essa, né? Porque isso está na pauta, está na agenda, é um debate importante, né? E não é um debate que está aí simplesmente para cumprir algum tipo de protocolo político necessário. Não é essa a questão, né? Como vários autores mencionam, né, a própria Unesco menciona repetidamente, não é irrelevante o fato de que as populações indígenas, se a gente pensar na Amazônia, por exemplo, a Amazônia é a maior fonte de recursos econômicos do planeta, né? E as populações indígenas foram capazes de habitar esse ecossistema por milhares de anos, aumentando a biodiversidade. Hoje sabe-se que as terras mais férteis da Amazônia, que são conhecidas como terras pretas, são, na verdade, resultado de práticas de uso de fogo, né, dos ancestrais dos povos indígenas ao longo de milhares de anos, que foi gerando ali um tipo novo de solo, que é um solo mais fértil do que das outras partes da Amazônia. O que significa que os lugares onde tem mais biodiversidade são lugares em que houve ação dos povos indígenas, né? Então, e assim, isso não é uma história que é contada pela sabedoria indígena. A gente tem o pessoal da arqueologia ali, né, com essas mesmas metodologias, usando matemática, essas coisas todas, chegando a essas conclusões, né? Uma das coisas tristes e irônicas do desmatamento é que o desmatamento permite que os satélites vejam o solo amazônico.
E ao fazer isso, se identificou uma quantidade muito maior de, por exemplo, formas geométricas do que se imaginava. Hoje se sabe que a Amazônia era muito mais ocupada no momento da invasão europeia do que se pensava, né, 30 anos atrás, né? E isso traz uma novidade no nosso arcabouço de ideias para pensar o ambiente. Qual que é a novidade? A novidade da não existência da natureza intocada. Porque exatamente era esse o papel que a Amazônia tinha no imaginário, né, planetário a respeito de o que fazer com o meio ambiente. Que era o seguinte, né, a Amazônia precisa ser protegida porque é o último, né, lugar de natureza intocada. A arqueologia, né, vem dizer para a gente que ela não é natureza intocada. Na verdade, o que ela é um imenso jardim que foi cultivado por povos indígenas por milhares de anos e que construíram a biodiversidade. Isso significa que a relação entre humanos e o que a gente chama de natureza não é destrutiva intrinsecamente. Não é simplesmente colocar seres humanos e natureza em contato e a história acaba mal. É um certo tipo de pensamento, né? Um certo tipo de modelo de sociedade que historicamente desembocou em devastação ambiental, né? Então não são os povos indígenas, esse que é o ponto. Então quando o IPCC, a Unesco, né, diz que a gente precisa trazer os povos indígenas e os seus conhecimentos para o diálogo, o trabalho que precisa ser feito aí é construir a possibilidade, né, de que essa integração de conhecimentos se dê de maneira produtiva, né? E quando eu digo de maneira produtiva, significa fazendo com que o mundo moderno, industrializado, né, ocidental, efetivamente escute os povos indígenas. Quando eu digo efetivamente escute, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que é muito recorrente que uma pessoa que não é indígena escuta, né, uma pessoa indígena falar sobre como a natureza é entendida e imediatamente reduz aquilo na sua cabeça, né, usando seus critérios, reduz aquilo a, não, isso aí é cultura indígena, ou isso é folclore indígena, ou isso é mitologia. Essas categorias de cultura, folclore e mitologia são categorias que a gente usa para não levar a sério e não escutar o que a pessoa está dizendo. E existe né, uma certa... de certa forma compreensível isso, porque a gente também nem sabe como escutar, porque a mensagem ela é dura, né? A mensagem ela é difícil, porque ela implica, na verdade, o mundo ocidental rever e repensar todas as suas estruturas. Todas as suas estruturas, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Os povos indígenas dizem que o rio ele não é um agregado de moléculas de água que, por causa da gravidade, correm numa certa direção. O rio é muito mais do que isso, né? O rio é um ser com intencionalidade, que existe alguma dimensão espiritual associada e com o qual os neos-indígenas se relacionam de acordo, né, com regras que são regras éticas de convívio social. Porque se o rio não é uma coisa, é um ser com intencionalidade, a relação do indivíduo indígena com o rio é uma relação social. Portanto, pautada por regras de moralidade e de ética, né? Eu nasci e cresci numa cidade, muito antes de eu nascer, né, os engenheiros na cidade de São Paulo, né? Os engenheiros da cidade de São Paulo decidiram inverter o curso do Rio Pinheiros. Decidiram fazer o Rio Pinheiros correr contra a gravidade para encher uma represa que chama Billings, né, que fica mais alta do que o rio. E fizeram isso, né, através de uma usina de elevação e represas, etc. Eles conseguiram efetivamente inverter o curso do Pinheiros, fazer ele correr ao contrário. Isso aconteceu até a década de 90, por mais de 6 décadas. Na década de 90, né, a Câmara dos Vereadores concluiu que o Pinheiros estava fazendo, na verdade, era levar muita poluição para dentro do reservatório da Billings, então o esquema foi desfeito e a água voltou a correr de acordo com a gravidade. Que tipo de lógica, que tipo de ideias informam, né, um pensamento de alguém que acha que um rio pode ser invertido, né, a sua corrente pode ser invertida e que isso não implica em nada. Esse que é o ponto. Não existe nenhum tipo de implicação em fazer um rio correr ao contrário. Como é que eu entendo um rio se eu acho que eu posso fazer ele correr ao contrário e isso não implica em absolutamente nada? Na verdade, né, é a mesma lógica de achar que eu posso fazer, né, toda uma empreitada mineradora e aí eu tenho um acidente, o acidente, né, o que está sendo chamado de
na verdade, de crime, né? O que aconteceu lá em Mariana, e isso assassinou o Rio Doce, né? Assassinou o Rio Doce. E aí, quando a gente vai ver que tipo de sanções e punições, né, os envolvidos têm, a pior coisa que eles acham que pode acontecer é ter uma sanção financeira muito alta, né? Como se qualquer tipo de multa fosse se equiparar ao que aconteceu com o Rio Doce. Então, essa é uma questão fundamental, né? Se a gente entender o que faz com que a gente ache que um crime ambiental, a maneira de lidar com ele é um número, isso está intrinsecamente ligado ao fato de uma tradição maior e mais longa, né, historicamente falando, de entender a natureza através dos números, ou seja, de matematizar a natureza. O que acontece da nossa relação com a natureza quando a gente coloca a matemática no meio, né? O que a gente consegue ver que a gente não veria e o que a gente deixa de ver quando a gente usa a matemática para entender a natureza. Então, assim, esses são elementos que são presentes na dificuldade, né, no desafio do momento, como integrar esses conhecimentos, né? O conhecimento indígena. Porque o conhecimento indígena vai dizer que você não precisa conhecer as coisas antes de cuidar delas. Você, inclusive, cuida das coisas que você não entende. Então, por exemplo, é muito recorrente, né, entre os povos amazônicos a questão da onça, né? A onça é o maior predador da Amazônia. Quem mora na Amazônia tem medo de onça, né, por razões óbvias, né? A onça é um predador do ser humano, né? Só que existe dentro das filosofias indígenas a ideia de que a gente não consegue entender o mundo da onça, ou os povos indígenas não conseguem entender o mundo da onça, porque o corpo da onça define um outro mundo. Então, os humanos vivem no seu mundo, né, que é definido pelos nossos corpos, a nossa capacidade de entender as coisas, e a onça tem um outro corpo, então tem um outro mundo. A gente não consegue entender o mundo da onça. Mas isso não nos livra de ter que ter relação com ela, né, porque a gente é presa. Então, a gente tem que ter cuidado, inclusive, com as coisas que a gente não entende. Isso é uma mensagem muito forte, né, porque a arquitetura das ideias no mundo da ciência leva, de uma certa maneira, a gente a induzir que primeiro a gente tem que entender, para depois construir os mecanismos de proteção. Então, primeiro eu preciso entender como funciona o ecossistema. Uma vez que eu entendo, aí eu começo a propor uma transformação do conhecimento científico em proposta de lei, que tem que passar por todo o processo político. Se sobreviver ao processo político, tem que passar pelo processo de ser implementado, né? Ou seja, de ter a polícia ambiental fazendo aquilo funcionar, né? Então, essa arquitetura de coisas ela não é funcional. E a gente vê as grandes lideranças amazônicas e aqui também da Baixada, né, recorrentemente dizer que no mundo dos não indígenas, conhecer e cuidar não é a mesma coisa. Porque a gente vê situações muito peculiares do fato de que nunca na história houve tanta pesquisa científica feita na Amazônia ao mesmo tempo. Nos últimos 20 anos, a ciência transformou profundamente a compreensão do que é a Amazônia, né? Aquela ideia de que a Amazônia é o pulmão do mundo, só uma ideia que a ciência já não acha que é apropriada, né? Na verdade, a Amazônia tem tanta vida ali que a Amazônia ela consome o oxigênio que ela produz. Na verdade, os plânctons no oceano produzem grande parte, né, do oxigênio. O que acontece na Amazônia é que ela produz muito vapor de água, que acaba afetando a circulação de umidade no planeta inteiro. E fundamentalmente, nessa região do Brasil em que a gente está, que é o Sudeste, né, os chamados rios voadores. Nada disso se sabia há 30 anos atrás. Então, é esse esforço grande de pesquisa científica na Amazônia que revelou coisas que não se conhecia. Ao mesmo tempo, a gente tem um pico de devastação e desmatamento enorme. Então, assim, a liderança indígena olha e fala o quê? Tem um monte de cientista estudando esse ecossistema, e um monte de primo do cientista destruindo esse ecossistema. E eles vêm da mesma sociedade, né? Então é nesse sentido que existe algum tipo de relação entre conhecer e cuidar no mundo ocidental em que as coisas não são sinônimos e nem sequer estão muito fortemente vinculadas. Ao passo que quando, né, no mundo indígena, e eu estou falando isso não como indígena, porque eu não sou, né? Eu estou falando como antropólogo, né? Ou seja, eu sou um cientista social que começou a minha carreira estudando as ciências do clima, né? Então, efetivamente, era tentar entender o universo de produção do conhecimento climático. Depois eu me dei conta de que, além do conhecimento climático científico, tinha um conhecimento popular sobre o clima,
E eu estava fazendo essa pesquisa no Nordeste brasileiro, né? Então, que é enfim, o clima no Nordeste é que nem futebol no Brasil, todo mundo sabe muito, né? Todo mundo tem muita opinião, e opinião informada, né? Então, isso chamou a minha atenção para a questão do conhecimento tradicional, né? O conhecimento que não é reconhecido como científico, mas recorrentemente a própria população evoca como algo que tem alguma eficácia, né? E aí, depois, com a publicação de um livro chamado A Queda do Céu, né, do líder Yanomami Davi Copenau, é que eu entendi que havia um bocado de coisa interessante ligado a isso nos povos amazônicos, e comecei a me informar um pouco mais. Mas, de novo, né, sou só um antropólogo, né, não estou nem sequer em posição de falar sobre os indígenas. Então, a questão aqui não é que... Ou seja, o que exatamente eu acho que é o momento atual dessa discussão? Uma boa parte dos cientistas do clima acham o seguinte, que é preciso documentar como os povos indígenas estão observando as mudanças do ecossistema. Ou seja, as flores que estão florando, as árvores estão florando na época que não florava antes, os animais estão migrando e voltando em outras épocas, as formigas estão fazendo coisas que não faziam em determinado momento do ano, né? A cheia do rio está se atrasando, está se adiantando, o que afeta as roças que estão sendo feitas. Grande parte dos cientistas acham que se a gente documentar isso tudo, a gente consegue até transformar isso em equação matemática. O que eu acho, na verdade, o que a Cristine Tacuá fala o tempo inteiro, o Carlos Papal, o Davi Copenau, o Ailton Krenak, é que não é só isso. Ou seja, a filosofia indígena tem uma mensagem mais forte para dar. E a mensagem mais forte é: conhecimento tem que ser cuidado, tem que ser sinônimo de cuidado. Se houver uma distância muito grande entre conhecer e cuidar, esse conhecimento não é eficaz. Não é eficaz para o mundo que a gente precisa. Então, a mensagem é uma mensagem forte, né? Porque implica o mundo da ciência repensar como esse mundo funciona. Né? Ou seja, quais são as estruturas de produção de ideias, como o conhecimento é produzido, como ele é usado. Né? E, de uma certa maneira, né, talvez o elemento mais central aí é justamente o fato de que, para os povos indígenas, de uma maneira geral, eles não tendem a esvaziar os outros seres, esvaziar no sentido de reduzir tudo a molécula, a tecido, a órgão. Se existe alguma coisa ali, né, alguma coisa com a qual eu me relaciono enquanto ser com intencionalidade. É um sujeito com o qual eu tenho que me... Então, se a gente se relacionasse com os rios, pensando que os rios são cidadãos de todas as cidades em que eles existem e que são cidadãos que têm direito integral de cidadania. O rio não é um incômodo na cidade, ele já estava lá muito antes, na verdade. A gente que mudou para a cidade em que o rio mora. Então, como é que a gente repensa a cidade de modo que o rio tenha direito integral à cidadania? Né? Essa é a questão, né? A gente não precisa achar que tem um espírito dentro do rio. Talvez tenha. A ciência não tem instrumentos nem mecanismos para testar uma hipótese como essa. Mas o fato é, se a gente pensar dessa outra maneira, né? O rio é um cidadão da cidade. Né? E assim, não adianta, a cidade de São Paulo mostra, não adianta fingir que não é. Porque ele sempre ganha. Né? São Paulo virou uma máquina de enchente por causa disso. Né? Porque um monte de gente se mudou para o lugar onde mora o rio. Né? Então, enfim, são essas transformações que estão no horizonte desse diálogo entre povos indígenas e ciência.